Vamos falar sobre o nosso coração hoje e muitas curiosidades. Você sabia que no frio a gente pode ter mais problemas cardíacos e mais? Os infartos estão acometendo mais os jovens. O que está acontecendo no nosso Brasil, minha gente? Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Isso mesmo, sempre trazendo para vocês pontos de vista que merecem um ponto de fala. Mas antes de a gente começar mais uma super conversa aqui com vocês, eu quero pedir, se inscreva aí no canal, isso mesmo, deixe seu like, seu comentário, compartilha geral, assim mais gente tem acesso a esses papos que a gente tem todas as terças e quintas, às 18 horas. E lembre-se, hein, galera, estamos esperando vocês ali no Apoia-se, isso mesmo. O link está na descrição, apoia.se/ponto de fala. Clica no link, você vai saber como ser um apoiador do canal e ainda ter vantagens exclusivas, estar mais próximo da gente, participar das nossas reuniões de pauta, conhecer bastidores. Então clica aí no Apoia-se e saiba como ajudar aqui o canal a manter vivo esses papos deliciosos com vocês. Hoje vamos falar sobre um assunto que está na nossa cabeça aí quase que sempre, né? O nosso coração, como que anda a saúde do coração aqui do brasileiro. E para isso a gente traz aqui hoje, ele que é médico, especialista e doutor em cardiologia, doutor Heron Rached. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Fernando. É um prazer imenso estar aqui com você, podendo compartilhar e trazer um pouco do que está acontecendo no coração do Brasil, né? Exatamente. Brasileiro. É isso que a gente está interessado. E para a gente começar então, vamos dar um overview, assim, uma geralzona para a gente. Como é que anda, né, a saúde do coração do brasileiro? Está melhorando, está piorando, está precisando daquela atenção em alguma coisa especial? Como é que anda? Fernando, eu diria que eu sou uma pessoa privilegiada porque eu já vivi vários cenários da saúde do Brasil, né? Eu sou paraibano, tive a oportunidade de ter desde a saúde mais precária, a saúde de ponta aqui em São Paulo. Já estou aqui em São Paulo há 30 anos. Então, eu tive a oportunidade de viver toda essa realidade e poder fazer essa comparação, poder responder essa pergunta que você está me fazendo. Infelizmente, o Brasil ele é um país de dimensões continental. E isso faz com que a oferta de saúde ela mude conforme a região. Algumas regiões elas têm uma saúde mais precária, outras regiões, quanto mais para o sul você caminha, mais estruturada encontra-se a saúde do brasileiro. Isso como um todo, não só cardiologia, oncologia, gastro, doenças infecto-contagiosas em geral. Nós temos grandes desafios para serem vencidos. Graças a Deus, hoje o cenário é melhor do que há 10 anos atrás, é melhor do que há 20 anos atrás. Hoje nós temos muito mais médicos no Brasil do que nós tínhamos há 20 anos atrás. E, por conseguinte, nós conseguimos ofertar uma quantidade de atendimentos maior do que se ofertava antes. O grande desafio, talvez pareça simples, mas não é a parte de conscientização. Quando é que a gente começa a se preocupar com o coração? O coração ele deve ter atenção desde a infância. Porque é na infância onde você vai ter aquele cuidado com a alimentação, Claro. com o sobrepeso, com a atividade física. E tudo isso é uma poupança que você vai resgatar na fase adulta. Então, a saúde do brasileiro, quando a gente fala do ponto de vista de coração, nós apoiamos nas principais doenças relacionadas ao coração. A hipertensão arterial, o infarto agudo do miocárdio, as arritmias, o colesterol alto. Então, tudo isso, através de até ações como essa que você está promovendo, leva à conscientização. Hoje, de se ter uma dieta mais adequada, de evitar o sedentarismo, de evitar o tabagismo, de praticar atividades físicas como uma forma de trazer saúde ao coração. Então, nós temos muitos desafios, nós estamos melhores do que estávamos há 20 anos atrás, mas temos muitas coisas a serem vencidas pelos próximos anos. Claro. Então, estamos no caminho certo, nós vamos conseguir ofertar uma melhor saúde ao povo do Brasil. Boa, bom saber. Agora abriu algumas janelas aqui para a gente conversar, acho muito interessante. Então melhorou medicamente, do ponto de vista médico, melhoraram os tratamentos, né? Eu lembro que antigamente, uns anos atrás, quando você tinha um ataque cardíaco, por exemplo, era meio que, o cara vai morrer. Hoje em dia,
Ainda é muito fatal você ter algum problema relacionado ao coração ou os tratamentos também avançaram nesse sentido, doutor? Os tratamentos avançaram bastante. Hoje nós temos protocolos. Alguns hospitais eles trabalham com protocolos, mesmo que no pronto-socorro não haja um especialista na área, mas ele pode se conectar. A internet facilitou muito a vida de todo mundo. Olha só. Então, você pode ter uma plataforma com um especialista atendendo a 5, 6, 8 hospitais diferentes, e na proporção que o paciente vai chegando com uma doença cardiológica, o médico clínico geral, que não é especialista, ele entra em contato com essa plataforma, a plataforma ajuda esse médico a desenvolver esse protocolo e, com isso, benefício para o paciente. Tá. Então, isso é um ganho muito grande. Quando a gente pensa em paciente, desde o atendimento, vamos falar na jornada do paciente. O paciente se sentiu mal, ele precisa ter o posto de saúde precisa ter o médico precisa prescrever o medicamento e o medicamento precisa estar de fácil acesso ao paciente. Nós temos mais outra jornada que é, após pegar o medicamento, o paciente precisa ter a conscientização da importância da adesão ao tratamento. Tá. Ou seja, uma vez prescrito, ele precisa tomar o medicamento na hora correta, da forma correta. Entendi. Senão, não haverá redução da mortalidade. Mas, resumindo tua pergunta, sim, houve uma redução da mortalidade, houve uma facilitação do processo de acesso à saúde pelos brasileiros e, com isso, mais benefícios, ou seja, menos doença cardiovascular. É isso que a gente está assistindo e é isso que eu espero assistir nos próximos anos. Tá, agora um dado que me deixou um pouco preocupado, doutor, é que o ataque cardíaco, as doenças de hipertensão, estão atingindo mais os jovens, né, do que antes. Isso é verdade, está acontecendo, e queria saber por quê, e se é verdade que quando alguém tem um problema no coração, quanto mais jovem, é mais problemática a recuperação. Sempre ouvi isso também. Essa pergunta ela abrange uma série de colocações, né? Nós hoje temos no Brasil um pouco mais de 210 milhões de brasileiros. Certo. Nós temos anualmente em torno de 330 mil mortes por doença cardiovascular. É um número extremamente considerável. Comparado com outros países, a gente é muito alto, não? Só para ter uma ideia. De país subdesenvolvido para país subdesenvolvido, ou país em desenvolvimento para país em desenvolvimento, que é no caso do Brasil, Tá. O número está... O Brasil ele oferta uma saúde... Ou seja, a saúde pública, o sistema de saúde do Brasil, ele é muito bem arquitetado. Certo. Logicamente, é um desafio colocar para funcionar, mas ele é muito bem pensado, ele é muito bem estruturado. Né? Poucos países ofertam a saúde à população da forma que, o Brasil oferta. Né? Se você for comparar com os Estados Unidos, com outros países... Nos Estados Unidos, muitos americanos estão se deslocando para o Brasil para serem tratados no Brasil. Né? Isso acontece com frequência. Mas aí o que é que a gente vê nos últimos anos, principalmente com o advento da informática, ou seja, houve uma mudança do mercado no sentido de competitividade. Tá. Então, hoje você vê o jovem muito mais estressado, muito mais ligado à informática do que o jovem de 30 anos atrás. Tá. Então, se você tem uma folga, onde é que você está? Você está num aplicativo, você está num computador. Antes você estava jogando uma bola, estava praticando uma atividade física, ou seja, você estava de forma inconsciente promovendo saúde. Hoje você promove sedentarismo, hoje você promove obesidade. E com isso, ou seja, a vida muito atrelada apenas à informática, você tem a parte do estresse. Claro. Eu não vou atribuir tudo à informática, a parte do estresse. Mas hoje o jovem ele é muito mais estressado do que o jovem de 30 anos atrás. Todo jovem... Pois é. O jovem chega aos 18, 19 anos, tem transtorno de ansiedade, porque vai fazer uma prova de vestibular. Quando eu fiz a minha prova de vestibular, em 1983, não se ouvia falar de transtorno de ansiedade relacionado à prova de vestibular. Logicamente, a concorrência hoje é outra, a realidade é outra, os desafios são outros, por isso que termina promovendo estresse. E quando a gente fala em fator de risco, os 3 principais fatores de risco que levam ao infarto em jovem é estresse, tabagismo e sedentarismo. Tá. Né? Logicamente, tem um papel muito importante do sobrepeso, né, da obesidade,
e do colesterol alto, da hipertensão, de outros fatores de risco. Mas, principalmente, o que é que leva... Quando você fala de o infarto em jovem, o que é o jovem? O jovem é aquele indivíduo abaixo de 40 anos. Quais foram os 2 principais fatores que levaram ao infarto? Estresse e tabagismo. Então, se você tiver de empregar alguma campanha focada no olha, onde é que eu faço menos força e eu tenho o melhor resultado? É no combate ao estresse, é no combate ao tabagismo. E é verdade que falam que ele é mais fulminante, ele é mais letal quando pega no jovem, um infarto ou não? Fernando, o fato é que quando uma doença cardiovascular acomete um jovem, é porque a expressão dela é muito forte. Tá. Ou seja, existe uma parte genética colaborada com o estresse que nós conversamos, colaborada com o tabagismo que nós conversamos. Mas a expressão dela como doença, a agressividade da doença, o grau de agressividade, ele é muito maior. Se ela se manifestou até os 40 anos, pelo fato dela ser tão agressiva, a manifestação vai ser maior e, logicamente, se você fizer uma comparação, o jovem que apresenta infarto, ele tem um desfecho pior do que o idoso que apresenta infarto. Entendi. Isso, ótimos pontos, doutor. Agora, uma coisa que sempre acaba confundindo, de repente, a cabeça das pessoas, que fica aparecendo na mídia sempre os vilões, né? Sobretudo quando se fala em alimentação. Então, o café já foi bonzinho, já foi do mal, os ovos também já foram do bem, já foram do mal, né? Tem o lance do sal. Na real, assim, o que a gente tem que prestar atenção na nossa alimentação para a gente colocar isso nessa equação de uma maneira correta, né? E não só especulativa, de repente. Fernando, eu sempre brinco, eu digo, a medicina é a ciência de verdades transitórias. Né? Não é? O que é verdade hoje, a evidência prova que amanhã é um inverdade. Diferente. Né? E, graças a Deus, isso se dá por pesquisas. Né? Uma pesquisa, quando ela passa a ser mais aprimorada, ela passa a encontrar resultados diferentes que geram condutas diferentes. Tá. Né? A alimentação saudável, primeiro o sal é o grande vilão, sal e açúcar. Tá. É mesmo. Quanto mais você reduzir sal, quanto mais você reduzir açúcar, mais benefício você vai ter para a sua saúde. Então, se você tivesse 2 elementos para serem reduzidos ou cortados da alimentação, seria o sal e seria o açúcar. Qual a alimentação saudável? O junk food é saudável? O hamburgão, tal, aquela coisa. Não é saudável. Tudo que leva fritura, que vai ao fogo com óleo, produz um tipo de gordura chamada gordura transsaturada. Tá. Essa gordura ela tem a propriedade de se acumular no interior das artérias, levando à obstrução das artérias. Não só as artérias coronárias. Artérias que levam sangue para o nosso cérebro, que levam sangue para os nossos membros inferiores, que alimentam alguns órgãos como fígado, rim, intestino, etc. Então, essas partículas de gordura transaturadas, elas se depositam, levando a longo prazo, a médio e longo prazo, a obstrução, a oclusão dessas artérias. Então, na hora que você for preparar a sua alimentação, procure ter uma alimentação primeiro colorida. Colorida pelo fato de você usar verdura, né? O tomate, o alface, né? São fontes de vitaminas, é muito importante, a cenoura. Então, ter uma salada é muito importante. Né? Dos grãos você tem o arroz, você tem o feijão, você tem a carne, e a forma de preparação da carne é que você tem que ter muito cuidado. Hoje você pode preparar um bife sem necessariamente, nessas panelas mais modernas, você não necessita usar óleo. É verdade. Quanto menos você usa óleo, quanto menos você usa margarina, gordura de origem animal, vegetal, melhor para a sua saúde. Então, muitas vezes, é a forma de preparação do alimento. Então, uma alimentação saudável é aquela alimentação que você pode preparar em casa, desde que não venha na caixinha, né? Porque muitas vezes você vai no supermercado e diz, olha, minha vida é tão corrida, eu compro isso enlatado, compro isso conservado, e às vezes o problema do sal está nesses produtos que tem sódio, né? Exatamente, porque a conservação desses alimentos é a base de sódio. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Então, muitas vezes, você chega na casa do jovem, aquele jovem que se formou precocemente, é um mini gênio, tal, essa coisa toda, só tem produtos industrializados. Ah, não vou jantar. Eu pego uma caixinha, tiro a caixinha, coloco dentro do micro-ondas, preparo, tomo. Meu Deus. Ah, não, é tranquilo. É tranquilo por quê? Porque eu não tenho prato para lavar, não suja nada, eu me alimento rápido e tal. Ou seja, isso tem uma série de consequências. É o tipo de alimentação que você não senta, você não compartilha uma conversa com a sua família, você não faz composições. Ou seja, é uma dinâmica totalmente diferente da dinâmica que nós tínhamos há alguns anos atrás. Sim. Então, isso leva a estresse.
Sem dúvida. Isso leva ao isolamento. Né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, a alimentação saudável é aquela que, se possível, compre no dia o alimento. Passe no mercado, compra a verdura do dia, compra a carne do dia, tal, essa coisa toda. Faz aquela alimentação em casa. Eu cozinho. Eu gosto muito de cozinhar. Olha só, deixa umas receitas pra gente, hein, doutor? Pois é, viu? Eu gosto bastante de cozinhar. Assim, eu consigo fazer um prato gostoso dentro de 40 minutos. Olha só. Então, 40 minutos você elabora uma dieta saudável e gostosa. Então, não justifica de maneira nenhuma você estar consumindo produtos industrializados. Graças a Deus, o Brasil, a partir desse ano, tem uma política que recomenda que em todo alimento industrializado haja o rótulo dizendo a composição do alimento, composição de sódio, composição de gorduras, etc. Isso vai facilitar, e logicamente, a oferta calórica desse alimento. Né? Isso, logicamente, vai facilitar a escolha sua e, sem sacanagem, Fernando, não dá para ter letras pequenininhas que você fica ali naquela hora toda. Vai ter que ser um rótulo que realmente facilite o entendimento de quem está comprando do benefício ou de eventual dano que aquela alimentação pode trazer. Muito legal, doutor. Agora, eu queria que você deixasse algumas dicas também, porque você falou, né, a gente precisa se movimentar, né? Está muito relacionado a fazer exercício físico, a estar longe do sedentarismo, a saúde do coração tem que estar relacionada a isso. Mas a gente vê muitas pessoas começando a fazer exercício sem nenhum tipo de avaliação prévia, por exemplo, né? A gente acompanha o noticiário, muita gente ou se acidentando ou mesmo tendo problemas, até mesmo de coração, né? Ao fazer exercícios físicos muito, muito intensos. Né? Acho que a gente também está vendo muito mais em esportes de alto rendimento, né? Até mesmo em futebol, mais jovens tendo problemas em campo com infarto. O que tem que fazer de fato? Que tipos de exames que são recomendados antes de a gente começar qualquer tipo de atividade física, doutor? Fernando, o atleta de alta performance, em geral, e isso é o que a gente observa no dia a dia do consultório, é o indivíduo que ele envelhece mais doente do que aquele atleta de fim de semana mediano. Tá. Até propriamente um atleta de final de semana. Tá. Não estou recomendando o atleta de final de semana. Ou seja, atividade física só final de semana. Tá. Atividade física, ela tem que ser, na minha opinião, ela tem que ser diária. Tá. Né? Você tem de acumular pelo menos 150 minutos, isso é o que a sociedade recomenda, a Sociedade Brasileira de Cardiologia. As outras sociedades de outros países, a americana, a europeia, também preconiza que 30 minutos por dia, 150 minutos por semana acumulado, já consegue ter um impacto importante na saúde cardiovascular. E caminhar já basta, doutor? Então, essa é a grande... Não, essa daí é a pergunta de ouro, né? Eu fiz essa pergunta, eu tive a oportunidade, numa ocasião, em Florianópolis, de assistir uma palestra do, então, Prêmio Nobel, né? Que ele foi que desvendou as propriedades do óxido nítrico e tal. E nós saímos com uma pergunta, qual a atividade física ideal? É uma caminhada, é uma musculação, é um alongamento e tal? E ele foi extraordinário na resposta. Ele disse, olha, de nada adianta você correr se você não pode se baixar para pegar um objeto. Então, a corrida é importante, mas o alongamento é importante. Tanto quanto Mas também não adianta você pegar o objeto e não conseguir levantar. Então, você precisa ter força. A musculação é importante. Então, com uma dose moderada, tanto da atividade aeróbica quanto anaeróbica, né? Isso daí seria o ideal. Seria você fazer sua atividade física de caminhada. Uma atividade física aeróbica, natação, ciclismo, caminhada, corrida, né? Ah, não, então eu vou correr, vou fazer a primeira, uma maratona de 21 quilômetros, depois de 40, tal, essa coisa toda. Tem que se ter muito cuidado. O coração, ele não é programado para esse tipo de atividade de alta performance. Olha. Certo? Então, o que é que acontece? Muitas vezes, dependendo, e principalmente naqueles indivíduos que não estão em acompanhamento médico, o coração vai tentando se adaptar. Tenta se adaptar inicialmente, dependendo da comorbidade que ele tem. Se ele for hipertenso, o coração tende a aumentar a espessura da parede do coração, determinando a presença das hipertrofias. Tá. Né? Se a hipertensão ela não é controlada durante a atividade física, aquele indivíduo, a tendência é aumentar a pressão e aumentar o risco de infarto e acidente vascular cerebral. Caramba. Né? Para aqueles pacientes que não têm doença hipertensiva,
ou que tem doença hipertensiva de pouca expressão, a corrida em alta performance pode levar a um remodelamento. O coração ele vai aumentando de tamanho na tentativa de atender a necessidade de chegada de sangue dos outros órgãos, fígado, rim, intestino, cérebro. Então, ele vai aumentando porque no raciocínio, ou seja, na adaptação, ele aumentando, ele joga uma quantidade maior de sangue para esses órgãos. Só que chega a um ponto que ele vai dilatando e ele vai perdendo a força de contração. Caramba. Então, se de um lado ele aumenta, ou seja, aumenta o diâmetro para melhorar o fluxo, ou seja, aumentar o fluxo de sangue para os órgãos, ele vai perdendo a força de contração. Então, no estágio mais adiantado, termina sofrendo todos os órgãos. Não é o aumento do coração que termina levando à melhora do fluxo nos outros órgãos. Então, esse processo de adaptação, ele precisa ser acompanhado. Daí, se você é um atleta de alta performance, precisa estar no seu médico periodicamente. Tá. Precisa fazer alguns exames, precisa saber se aquela atividade física ela está gerando hipertensão, se ela está gerando arritmia. Né? Então, tudo isso é muito importante ser acompanhado, ou seja, se você é um atleta de alta performance, está super recomendado periodicamente fazer todos os exames e seguir o aconselhamento do seu médico. E mesmo para eu começar a andar ou correr perto da minha casa ou uma academia, você recomenda fazer também os exames básicos, né? Aquele lá que a gente faz eletrocardiograma, aquele que a gente faz na esteira, no laboratório, que a gente quase morre na esteira. É recomendado, né? Também, doutor? Para todos. Né? Para todos. Quantas crianças elas descobrem que são diabéticas aos 20 anos de idade porque nunca fizeram um teste de glicemia ao longo da vida? Não é comum mesmo, né? Quantas crianças descobrem que tem problema de tireoide? São obesas, né? E não sabem por quê. Aí quando chegam aos 20 e poucos anos, vão fazer o exame, descobrem que tem um hipotireoidismo que não foi tratado ao longo de anos. Né? Então, a jornada do paciente, seja ela numa fase mais precoce, no pediatra, depois no ebiatra e depois em um clínico ou em um cardiologista, ela é recomendável para a vida toda. Você está vivo, está vivo. Você precisa ter um médico para dizer que é seu. Sim, é isso aí. E agora, quais são os sintomas para que a gente tem que ficar de olho, doutor, se está tendo algum problema no coração? Porque tem várias coisas que não estão relacionadas e como o coração é o órgão assim, que a gente considera o mais importante, às vezes a gente está com alguma coisa, fica preocupado e nem é, né? Eu lembro um caso, um amigo que trabalhava comigo, ele falou, nossa, eu acho que eu vou ter um ataque cardíaco. Ele foi vê-lo no hospital, estava com gases. Então, como que se difere assim, né? Um problema de fato do coração com, sei lá, gases, uma pontada aqui, aquela dor que a gente sente também quando a gente faz muito, tá correndo do jeito errado, dá uma dorzinha. Como é que a gente consegue separar e perceber, eu preciso chamar um médico? Fernando, é muito engraçado. Eu sempre digo que o ônus da prova é do paciente. Toda vez que eu estiver num pronto-socorro e receber um paciente com dor no peito, ele vai ter de mostrar que não está infartando. Tá, entendi. Né? Eu vou acreditar que ou seja, ele vai ter que provar que não está infartando. Então, a doença cardiovascular é uma doença muito facetada, é uma doença traiçoeira. Né? O infarto ele pode acontecer sem dor. Olha. Né? Principalmente na população portadora de diabetes e em pacientes idosos. Então, não é a ausência de sintomas que diz que eu sou saudável. Tá. Né? Então, nós precisamos ter cuidado com isso. A dor clássica, ou seja, o infarto clássico, dor no peito, relacionada à atividade física, com irradiação para membro superior esquerdo, com irradiação para a mandíbula, tal. Isso é tudo muito bonito quando chega de livro na sua mão para você fazer o diagnóstico, mas nem sempre é assim. A manifestação do infarto pode vir como náusea só, pode vir como vômitos, pode vir como um desmaio. Tá. Tem várias manifestações. Mas assim, tá com dor no peito, o ônus da prova é seu. Ou seja, você vai ao médico, você vai ter de mostrar. Não deixe de ir, né? Não deixe de ir. Pode ser gases? Legal, foi gases. Ótimo. Certo? Mas poderia não ser. E hoje, com essa população mais jovem infartando, antigamente você dizia, 20, 25 anos, você chegou aqui dizendo que está com dor no peito, qual o problema? Você não tem nada para fazer? Né? Era o que se dizia antigamente. Quer furar a fila no pronto-socorro? Paciência, né? Hoje não, hoje você acredita que o jovem pode infartar. Já aconteceu comigo, por exemplo, de vários... Eu tinha, o caso mais emblemático que eu tenho foi de um jovem que infartou aos 14 anos de idade. Meu Deus. Como infartou aos 14 anos de idade? Existe uma série de drogas recreativas. E algumas delas, tipo a cocaína, ela promove uma contração, ou seja, um espasmo nas artérias do coração, levando ao infarto.
Meu Deus. E o prejuízo é o mesmo prejuízo do infarto que acontece naqueles pacientes que têm fatores de risco. Né? Então, chega um jovem de 14 anos e vai dizer, não, você não está infartado? Não, está com dor no peito? Tá. Dor no peito, sudorese, palidez cutânea. Você diz, não, é um transtorno de ansiedade? Não. Você vai fazer o eletro, eu vou escutar a sua história, você vai me dizer o que foi que fez uso nas últimas horas ou nos últimos dias, e eu vou tentar entender o seu quadro clínico. Entendi. A medicina praticada hoje, não é só no Brasil, na série de países, ela depende muito de recursos diagnósticos. Mas eu costumo dizer que 60% a 70% do diagnóstico o paciente traz na conversa. Se você escutar o paciente um pouco mais, você consegue fazer o diagnóstico muito mais preciso do que muitas vezes com auxílio de alguns exames complementares. Não, sem dúvida. Uma curiosidade, tem mais incidência em homem ou mulher disso ou não? Uma coisa equilibrada? Hoje, depende muito da faixa etária, né, Fernando? Tá. A mulher, enquanto ela está numa fase antes da menopausa, não é isso? Ou seja, numa fase reprodutiva, ela tem uma proteção hormonal, né? O estrógeno ele tem a propriedade de preservar as camadas dos vasos. Hoje a gente entende o vaso, a artéria, né, como um órgão funcionante, ele tem função. Né? E aquela função ela é preservada pela presença dos estrógenos. Quando as mulheres atingem numa fase pré-menopausa, ou menopausa, ou pós-menopausa, aquela produção de estrógeno ela vai caindo, as artérias elas vão se tornando mais rígidas e o coração tem que fazer uma força maior de contração para vencer a resistência das artérias. E daí começa o aparecimento de hipertensão, que é um fator de risco grave, numa fase pós-menopausa. Tá. Então, antes da menopausa, o infarto ele incide mais em homens. Mas depois da menopausa, ou seja, depois da quinta década, praticamente os números eles são muito comparáveis. Tá. E de localização, as metrópoles, as cidades grandes, capitais, são as que têm mais incidência? É verdade que quem está no interior, se alimentando mais da terra, está tendo menos esse tipo de doença, doutor, ou não? A tendência são vários fatores que a gente teria que analisar, né, Fernando? Se de um lado o interior você se alimenta melhor, você tem menos estresse, você tem menos acesso à saúde. Se você tem menos acesso à saúde, você tem menos medicamento, tem pior desfecho, tem maior taxa de morte. Entendi. Né? Se você está numa metrópole, você tem maior estresse. Poluição, transtorno de sono, que é um fator grave. Para quem não sabe, isso é muito importante falar. Ronco leva à hipertensão. Eita, uma das causas de hipertensão é ronco. Tá. Não é? E uma das causas de infarto é hipertensão. Olha. Veja só. Então, você ronca, você faz hipertensão, você cria um fator de risco que pode levar ao infarto, pode levar ao AVC. Então, isso a gente não valorizava antigamente. É verdade. A gente achava que o ronco não tinha problemas. Hoje a gente sabe que o ronco ele precisa ser tratado. Né? Então, quem mora na grande metrópole tem um fator do estresse, tem um fator do tabagismo, né? Tem um fator de dieta, né? Ou seja, a dieta ela não é tão saudável quanto aquele indivíduo que mora no interior. Então, assim, a análise é muito difícil. Tá. Não é comparar. Olha, o que é melhor? Morar na capital ou morar no interior? Depende das oportunidades, depende do grau de estresse. Depende de onde você melhor se adapta. Pergunte ao seu coração onde é que você melhor se adapta e é lá o local que você deve morar. Legal. Agora, uma coisa que eu fiquei preocupado, doutor, vive na sua página lá no Instagram, de que no frio aumenta a incidência de problemas cardíacos. Eu tinha até a sensação de que no calor, por conta da alta temperatura, a gente poderia sofrer mais. O que acontece no inverno? Eu vou devolver essa pergunta. Essa pergunta que vai me responder é você. Tá bom, vamos lá. No frio, você se exercita mais ou menos? Menos. Você come mais ou menos chocolate? Mais. Acabou. Você perde peso ou aumenta de peso? Aumenta peso. E além disso, o frio é um precursor, ou seja, ele induz a contração das artérias. Então você aumenta os fatores de risco, você tem as artérias mais contraídas, você tem maior incidência de hipertensão e com isso você tem mais infarto e AVC. Olha, então aumenta mesmo. Parabéns para você. Então rola um gráfico mesmo que
durante o inverno tem um pico de... A tendência é você ficar mais agasalhado na cama, sem fazer atividade física. Vendo TV. Gritando, trazer um café, um chocolate e tal. Mais um! Toda mais um. E ali vai hibernando, né? Nossa. Assistindo as séries de TV e tal, essa coisa toda. Cara. E com isso, criando fatores de risco para a doença cardiovascular. Tá. Mas isso nos países gelados também rola ou não? Por isso tem uma cultura que já é fria, é mais natural. Nos países gelados, qual o tipo de alimentação? Mediterrânea. É verdade. Eles comem peixe. Então a dieta é diferente. Entendi. Né? Uma outra cultura, né? Nos países mais gelados, você se mobiliza mais. Você vai tirar gelo que acumulou na porta de casa. É verdade. Você faz mais atividade e tal. Então, aqui faz 18 graus, a gente já vai para debaixo da coberta. Vai para debaixo da coberta, Que Exato. coisa interessante isso, hein, doutor? Muito legal. E agora, como que a medicina trata, né? Enxerga o lance de, vamos acabar, vai chegar um dia que vai acabar os problemas de infarto, de AVC? Ou é uma coisa que está relacionada mesmo a hábitos e tudo mais? Ou tem alguém lá, ou tem algum cientista lá procurando algum tipo de medicação para a gente tomar sempre para nunca ter esse tipo de problema, doutor? Como que é a evolução disso? É a pílula da juventude. A pílula da juventude. Da juventude. Não descobriram, né? Olha, a doença cardiovascular, um dos fatores de risco é a idade. Tá. Né? A doença vascular, em geral, ela é uma doença própria da idade. Como nós estamos assistindo um cenário onde o brasileiro ele vive mais... longevidade, né? Agora, né? Nossa geração, se Deus quiser, vai viver até os 90, 100 anos. Sim, sim. Nós vamos ser portadores de alguma doença cardiovascular. Tá. Então, pensar em alguma coisa, pensar em abolir a doença cardiovascular, não, eu não consigo enxergar isso. Entendi. Certo? Pensar em mudar os hábitos, conscientizar da importância de atividade física, de alimentação e tal, eu vejo isso como um fator que vai retardar o processo de envelhecimento vascular. Ou seja, se antes você infartava mais cedo ou tinha hipertensão de forma mais precoce, eu acho que a gente consegue empurrar isso um pouquinho mais para frente com intervenção na dieta e intervenção na atividade física. Tá. Acesso à saúde, acesso à medicação, conscientização, educação. Tem um trabalho muito interessante feito por um médico americano que eu admiro muito, Dr. Valentin Fuster, que ele fez um trabalho na população da África e ele dividiu em 2 grupos. Um grupo que era um grupo controle, que não tinha intervenção nenhuma. Né? Continuava se alimentando da mesma forma, praticando atividade física, eventualmente se praticava ou não praticava. E outro grupo que ele investiu só em educação. Tá. O grupo que ele investiu em educação teve consideravelmente menos doenças, impactou menos no custo de saúde ao governo e menos incidência de doença cardiovascular. Então, o nosso desafio, lembra daquela organização, onde é que eu vou exercer menos força e ter melhor resultado? Na educação. Se eu invisto na educação do brasileiro, desde cedo, na forma correta de se alimentar, na conscientização do combate ao sedentarismo, né? Na conscientização da adesão ao tratamento quando indicado, logicamente aqui eu vou estar economizando uma fortuna. Eu deixo, ou seja, esse paciente ele não vai me gerar custo tão alto ao longo da vida, mas eu preciso educar o paciente. Então, esse é o desafio. Menor força, maior resultado, educação. Legal. É isso que nós precisamos no Brasil. Sem dúvida, doutor. Agora vamos filosofar e poetizar um pouquinho, que a gente sempre gosta aqui também. Porque o coração sempre está relacionado a sentimento, né? Embora a gente tenha o cérebro, a parte poética relaciona o sentimento, né? De quando você está apaixonado, ou quando você está triste, está feliz e tudo mais. Tem estudos que relacionam isso, né? Da gente estar triste, isso afeta o coração, a gente está apaixonado, ele realmente bate mais forte. Como que isso funciona? É a dor gostosa do coração. A dor gostosa, exato. Como que é isso do coração ou é tudo pro cérebro mesmo? Todo elemento que gera prazer, ele gera a liberação de endorfinas. As endorfinas ela tem a propriedade de promover um relaxamento nas artérias e, com isso, facilitar o trabalho do coração.
É o trabalho oposto que o frio, que você falou agora há pouco, e o estresse também. O estresse induz a contração das artérias, né? Então, as endorfinas, que são liberadas por sensações prazerosas, elas são benéficas ao coração. Tá. Então, fazer essa dor da paixão, tal, essa coisa, isso é tudo muito bom, né? Desde que traga prazer. Né? Não seja uma paixão doentia, seja correspondido. Então, essa daí traz prazer. Essa é importante, essa traz saúde ao coração. Que bom saber. Então, não é só psicológico, não. Tem o órgão, ele realmente começa a responder aos seus... Ele sofre. Que interessante, tá vendo? Então faz todo sentido, né? O coração é o seu símbolo disso. Ele chora ou ele sorri. É isso aí. E vamos manter ele sorrindo, então, né? Melhor ainda, né, doutor? Com certeza. Quero te agradecer pela presença aqui, doutor. O papo foi ótimo. Esclarecemos bastante coisa aqui, muitos mitos que a gente tinha aí relacionado à alimentação, a fazer o próprio treino e tudo mais. Quem quer começar, então, a deixar essa vida de sedentário e cuidar melhor do coração, qual que é o primeiro passo? Como que você indica aí para a pessoa assistir nosso episódio e começar a fazer diferente, doutor? Primeiro, eu vou indicar que assista os seus podcasts. Muito bem, obrigado. Porque assim, começou se a gente está discutindo a respeito da educação, você está levando educação, você está levando informação, você está mudando a evolução natural dessas pessoas, né? Levando informação. E, logicamente, nós precisamos formar um uníssono no Brasil. O eleitor, ele precisa pedir ao político que representa ele para que tenha ações, para que tenha programas de saúde, programas de prevenção. Mas ele precisa ser um elemento importante em proporcionar tudo isso. Ele precisa estar engajado em tudo isso. É muito fácil hoje, com redes sociais, você viralizar informações importantes em relação à saúde. Sem dúvida. Então, combates aos fatores de risco é o que eu mais recomendo. Né? Cuidado com a obesidade, né? Cuidado com a alimentação rica em gordura, cuidado com o tabagismo, trate o colesterol, ou seja, para de resistência, não vou tomar, porque eu não queria tomar remédio para a vida toda. Se tem indicação, toma medicação. Sim. Senão lá na frente você vai tomar muito mais medicação. Então, adesão ao tratamento é uma coisa muito importante. Então, o combate a esses fatores de risco, combate ao tabagismo, o tabagismo é o grande vilão de tudo, né? De doença cardiovascular, de câncer e tal, essas coisas todas. Qual a dificuldade que tem você que ainda hoje, né? Que coisa. Você que tem sua rede aí, que é influencer, né? Que é influenciador, qual a dificuldade você tem de dizer ao seu colega, olha, o tabagismo, ele é nocivo, ele faz mal à saúde, né? Ele vai trazer um custo à saúde e muitas vezes, mesmo gastando dinheiro com a saúde, a gente não vai ter um resultado bacana. Então, ações como essas são muito importantes para que a gente possa reduzir cada dia mais e, voltando ao início da entrevista que você fez, você perguntou como está a saúde do coração, né, do brasileiro. Pode ficar melhor, mas vai depender de você. Todo mundo tem que estar junto nessa, doutor. E devolvendo a gentileza, eu quero que você deixe a sua rede social qualquer, porque lá tem dicas incríveis. Aprendi muita coisa só de te acompanhar lá no Instagram, por exemplo. Qual que é a sua arroba aí nas redes sociais para o pessoal te seguir, bacana. Doutor? @Heron, H-E-R-O-N, Rached, Dr. Heron Rached, é o meu canal do Instagram. Legal. A gente vai deixar na descrição também o link para o pessoal clicar lá e te seguir. O Rached é R-A-C-H-E-D. D-R-H-E-R-O-N, Rached, R-A-C-H-E-D. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela gentileza de vir aqui até o nosso estúdio. Obrigado a você, Fernando, pela oportunidade que você abriu aí da gente trazer um pouco de informação e colaborar um pouco aí com a saúde do país. Imagina. E que venham outros papos aí no futuro, cada vez com essa sensação melhor do coração do brasileiro, se Deus quiser. Estamos à disposição, né? Aí, com certeza. Obrigado. Obrigado você também que acompanhou mais um episódio aqui do podcast Ponto de Fala. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, acione o sininho da rede social, assim você não perde nada. As nossas atualizações, nossos episódios que vão ao ar também todas as terças e quintas. E não se esqueça, estamos no Apoia-se, estamos esperando você lá, hein? apoia.se/ponto de fala. Vem com a gente, saiba como ser um apoiador do nosso canal. Eu sou o Fernando Tuller, esse foi o Ponto de Fala, a gente se vê no próximo. Até lá.